O Peregrino, capítulo 2. Em seguida, Cristão preparou-se para voltar, e Evangelista, depois de beijar-lhe, sorriu e lhe desejou uma jornada de sucesso. Deste modo, Cristão se apressou sem falar com qualquer pessoa no caminho. Ele viajou rapidamente como alguém que sabe que encontra-se em terreno perigoso, até chegar novamente ao local onde abandonou o caminho para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Nesse momento, Cristão alcançou o portão no qual estava escrito: "Batei e abrir-se-vos-á". Finalmente, uma autoridade com o nome de Boa Vontade se aproximou do portão e perguntou quem estava ali, de onde viera e o que desejava. Cristão: "Eu sou um pobre pecador com um fardo pesado. Venho da cidade da destruição, mas estou indo para o Monte Sião. Assim posso ser liberto da ira vindoura. Informaram-me que esta porta é o caminho àquele lugar e quero saber se você está disposto a deixar-me entrar." Boa Vontade: "Com toda alegria no coração." E assim abriu o portão. Enquanto Cristão atravessava o portão, Boa Vontade o puxou para dentro. Cristão perguntou: "Por que você fez isso?" "Aqui perto deste portão", respondeu-lhe Boa Vontade, "está um castelo forte. Seu capitão é Beelzebu. Ele e seu bando atiram flechas naqueles que se aproximam deste portão. A intenção é matá-los antes que entrem." Em seguida, Cristão diz: "Eu me alegro e tremo." Ao cruzar o portão, Boa Vontade perguntou quem o ensinou a chegar lá. Cristão: "Evangelista instruiu-me a vir por este caminho e bater. Ele me disse que o Senhor me informaria acerca do que fazer." Boa Vontade: "A porta foi aberta e ninguém pode fechá-la." Cristão: "Agora começo a colher os frutos de minha aventura." Boa Vontade: "Mas por que você veio sozinho?" Cristão: "Nenhum vizinho percebeu o perigo como eu." Boa Vontade: "Eles sabiam que você estava vindo?" Cristão: "Sim. Primeiro minha esposa e filhos me viram e tentaram convencer-me a voltar. Alguns vizinhos fizeram o mesmo, mas tapei os ouvidos com os dedos e continuei a jornada." Boa Vontade: "Mas nenhum deles o seguiu ou tentou persuadi-lo a voltar?" Cristão: "Sim, obstinado e flexível. Quando perceberam que não teriam êxito, Obstinado voltou com muitas ofensas, mas Flexível me acompanhou durante parte do caminho." Boa Vontade: "Por que ele não atravessou o portão?" Cristão: "Viajamos juntos até que caímos no pântano do desânimo. Flexível desanimou e não quis continuar a aventura. Ele retornou para casa e disse que deveria continuar sem sua companhia. Seguiu as pegadas de Obstinado e eu continuei na direção deste portão." Boa Vontade: "Pobre homem, a glória celestial lhe é de tão pouco valor que ele não acha que vale a pena arriscar-se e passar por algumas dificuldades para obtê-la?" Cristão: "Concordo. E sobre Flexível, se ele falar a verdade sobre mim, não serei melhor do que ele. Voltou para sua casa, mas eu abandonei o caminho correto em direção ao caminho da morte, ao ser influenciado pelos argumentos carnais do Senhor sábio segundo o mundo." Boa Vontade: "Oh, você o encontrou? E lhe teria indicado o caminho mais fácil com o Senhor Legalidade? Ambos são caminhos enganosos, mas você seguiu seu conselho?" Cristão: "Sim, tanto quanto pude. Comecei minha busca pelo Senhor Legalidade. Encontrei a montanha que ficava no caminho de sua casa e temi que ela pudesse cair sobre a minha cabeça.
portanto, fui forçado a parar. Boa vontade. Aquela montanha já matou muitas pessoas e matará ainda outras. Que bom, você escapou de ser dilacerado por ela. Cristão. Na verdade, não sei o que seria de mim se Evangelista não me encontrasse novamente quando estava com minha mente naquele estado sombrio. Foi a misericórdia divina que o trouxe a mim, porque de outra forma jamais teria chegado aqui. Mas estou neste lugar. Eu que mereço a morte por essa montanha, ao invés de estar conversando com meu Senhor. Oh, que graça é esta que me concedes, que ainda me permites a entrada aqui. Boa vontade. Não fazemos acepção de pessoas, não importa tudo o que tenham feito antes de chegarem aqui. De modo nenhum o lançarei fora. Portanto, bom cristão, acompanhe-me por um momento e lhe ensinarei o caminho a seguir. Olha adiante. Você vê aquele caminho estreito? Esse é o caminho que deve seguir. Por ali já passaram os patriarcas, profetas, Cristo, seus apóstolos, e esse caminho é tão reto quanto um preceito pode torná-lo. Esse é o caminho que deve seguir. Cristão. Mas não existem curvas ou desvios que possam levar um estrangeiro a perder o seu caminho? Boa vontade. Sim, existem muitas encruzilhadas e atalhos largos, mas você também sempre pode distinguir o caminho certo. Ele é sempre reto e estreito. Depois vi em meu sonho que Cristão perguntou-lhe se poderia ajudá-lo a arrancar o fardo dos ombros, pois não conseguia tirá-lo sem ajuda de forma alguma. Boa vontade. Quanto a seu fardo, alegre-se em poder carregá-lo até o momento de sua libertação, pois ele cairá por si mesmo. Cristão começou a se preparar para a sua jornada e boa vontade o informou de que depois de viajar certa distância do portão, ele chegaria à casa de intérprete, em cuja porta ele deveria bater e este lhe mostraria coisas excelentes. Cristão se despediu do amigo que o abençoara. Cristão caminhou à casa de intérprete, bateu à porta da casa várias vezes, até que alguém atendeu e perguntou quem estava lá. Cristão. Senhor, sou um viajante e um conhecido aconselhou-me a falar com o dono da casa para conhecer coisas maravilhosas. Gostaria, portanto, de falar com o chefe da casa. Ele chamou o chefe da casa, que se aproximou e lhe perguntou o que desejava. Cristão. Senhor, venho da cidade da destruição e meu destino é Monte Sião. O homem que permanece à entrada do portão me disse que se eu parasse aqui, o Senhor me daria excelentes instruções que me ajudarão em minha jornada. Intérprete. Entre, mostrarei o que poderá lhe ser útil. Então ordenou a um de seus criados que acendesse um candeeiro e orientou o visitante para que o seguisse. Ele o conduziu até uma sala particular e o servo abriu a porta. Cristão viu, pendurado na parede, um quadro retratando um homem muito austero. Os olhos estavam direcionados para o céu. Tinha o melhor dos livros em suas mãos, a lei da verdade escrita sobre seus lábios e o mundo atrás de si. Com uma coroa de ouro na fronte, ele estava em uma atitude como se fizesse um pedido aos homens. Cristão, o que significa esse quadro? Intérprete. O homem do quadro é um entre 1000. Ele gera filhos, permite as dores de parto e nutre os filhos quando nascem. Os olhos em direção ao céu, o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade sobre os lábios representam seu trabalho, que é conhecer e revelar as coisas encobertas para os pecadores. Ele está em pé porque tenta convencê-los,
Atrás dele está o mundo, e a coroa de ouro em sua cabeça representa o seu desprezo pelas coisas do mundo e o seu amor ao serviço do Mestre. Ele está seguro de que esse amor terá a glória como recompensa no mundo por vir. Mostrei este quadro em primeiro lugar porque o homem representado nele é o único a quem o Senhor do lugar onde você está indo autorizou a ser o seu guia em todas as passagens difíceis que haverá pelo caminho. Portanto, preste atenção e não esqueça o que você viu, pois em sua jornada, muitos dos que encontrar fingirão levar você ao caminho certo, mas são caminhos de morte. Em seguida, o homem segurou o cristão pela mão e o conduziu a um grande salão que estava empoeirado, pois nunca havia sido varrido. Depois de um tempo, enquanto o intérprete chamou um homem para varrer, e este começou a fazer a limpeza, subiu tanta poeira que Cristão quase não podia respirar. Intérprete chamou uma jovem que estava por perto e pediu-lhe: traga água e borrife pelo salão. Finalmente, depois de ela ter feito isso, a sala estava varrida e limpa. Cristão: o que significa isto? Intérprete: este salão representa o coração de um homem que nunca foi santificado pela suave graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e a corrupção que contaminou o homem. Aquele que começou a varrer no início representa a lei, mas a moça que trouxe água e a borrifou simboliza o Evangelho. Quando o salão começou a ser varrido, a poeira subiu tão alto que era impossível limpá-la e você quase sucumbiu nela. Isto é para mostrar-lhe que a lei, em vez de limpar o coração por meio das obras, revive, fortalece e aumenta o pecado. A lei denuncia e proíbe o pecado, mas não tem poder de subjugá-lo. Você notou que a jovem que borrifou a água no salão fez isso com prazer? Isso mostra que quando a influência doce e preciosa do Evangelho chega ao coração, o pecado é vencido e subjugado, e a alma é purificada, tornando-se apta para que o Rei da Glória faça sua morada. Além disso, vi em meu sonho que a intérprete tomou o cristão pela mão e o conduziu a uma pequena sala, onde havia 2 crianças pequenas, cada uma em sua cadeira. A criança maior chamava-se Paixão e o nome da outra era Paciência. Paixão parecia muito descontente, entretanto, Paciência estava quieta. Em seguida, Cristão perguntou: por que Paixão está insatisfeita? Intérprete respondeu: o Senhor lhe disse que deveria esperar os melhores presentes até o início do próximo ano, mas Paixão os quer agora. Paciência, no entanto, está disposta a esperar. Então vi alguém se aproximando de Paixão. Este trouxe-lhe um saco cheio de tesouros e o derramou aos seus pés. Paixão apossou-se dos tesouros alegremente e zombou de Paciência. Mas eu observei, e não demorou muito até que Paixão gastou todo o tesouro extravagantemente e nada restou além de trapos. Cristão: explique-me melhor. Intérprete: são 2 alegorias. Paixão representa os homens do mundo de agora e Paciência os homens do mundo por vir. Como você viu, Paixão terá tudo agora, este ano. É o mesmo que dizer que terá tudo neste mundo. Assim são os homens deste mundo, desejam vantagens mundanas na hora. Eles não conseguem esperar o ano seguinte, quer dizer, o próximo mundo, pelos seus benefícios. O conhecido provérbio "melhor um pássaro nas mãos do que 2 voando"
tem mais autoridade que todos os testemunhos divinos sobre o reino vindouro. Mas como você observou, Paixão desperdiçou tudo e não sobrou nada, exceto os trapos. Isso acontecerá a esses homens no fim deste mundo. Cristão. Agora percebo que paciência é mais sábia em muitas maneiras. Primeiro, espera pelas melhores coisas. Segundo, alcançará a glória quando a outra não terá nada além de trapos. Intérprete. Você pode acrescentar que a glória do mundo vindouro nunca acabará, enquanto as boas coisas deste mundo acabam rapidamente. Por isso, Paixão não tem tanta razão para zombar de paciência, porque preferiu as coisas boas antes. Como paciência terá de rir de Paixão, porque preferiu as melhores coisas por último? O primeiro dará sua vez ao último, que não terá ninguém para substituí-lo. Ele, entretanto, que recebeu sua porção primeiro, logo deve ter tempo de usufruí-la, mas o que recebe sua parcela por último poderá conservá-la de maneira duradoura. Como foi dito ao homem avarento: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Cristão. Percebo que o melhor não é cobiçar as coisas que são do presente, mas esperar pelas que virão. Intérprete. Você fala a verdade, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Uma vez que as coisas presentes são aquelas que saciam nosso apetite carnal, e as coisas que virão se mostram estranhas à nossa natureza carnal, portanto, as primeiras podem ser mais amistosas, enquanto as coisas futuras estão distantes do nosso apetite carnal. Em seguida, vi em meu sonho que a intérprete levou o cristão pela mão até um local em que o fogo ardia contra a parede e alguém jogava água continuamente tentando apagá-lo, mas o fogo aumentava em altura e calor. Cristão. O que significa isso? Intérprete. Este fogo representa a obra da graça no coração. Aquele que joga água no fogo, tentando apagá-lo, é o inimigo. Mas deixe-me mostrar por que o fogo continua forte e ardente. Ele levou o cristão para o outro lado da parede, onde estava um homem com um vaso de óleo em sua mão, que contínua e secretamente jogava no fogo. Cristão. O que significa isso? Intérprete. Ele é Cristo, que continuamente, com o óleo da sua graça, mantém a obra iniciada no coração, por meio da qual não importa o que o inimigo possa fazer, e mostra ao povo que a graça ainda existe. E o homem atrás da parede, que preserva o fogo, ensina que é difícil para a tentação ver como seu trabalho da graça é guardado no coração. Também vi que a intérprete conduziu o cristão novamente pela mão a um lugar aprazível, onde havia um palácio imponente, agradável aos olhos, e cristão ficou maravilhado com a visão. Ele também viu que pessoas caminhavam vestidas de ouro. Cristão. Podemos entrar ali? Intérprete o conduziu até a porta do palácio. Havia um grande número de homens que desejavam entrar, mas não se arriscavam. Perto dali, a pouca distância, havia uma mesa, com um livro e uma caneta. Sentado à mesa estava um homem que anotava o nome daqueles que deveriam entrar. Ele também observou vários homens que protegiam o palácio, vestidos em armaduras, prontos para ferir e atacar aqueles que entrassem. Cristão ficou impressionado. Finalmente,
Quando os homens recuavam por temer os guardas, Cristão viu um homem forte e decidido caminhando em direção à mesa dizer: "Registre meu nome, senhor." Assim que seu nome foi registrado, desembainhou a espada, colocou o capacete na cabeça e correu em direção aos homens armados que o atacaram com vigor letal. Mas ele, com toda a coragem, contra-atacou ferozmente. Depois de ter sido ferido e ferir a muitos que tentavam impedi-lo, atravessou o caminho e seguiu em direção ao palácio, onde ouviu a agradável voz daqueles que caminhavam no topo do palácio, dizendo: "Entrai, entrai, e a glória eterna conquistai." Ele entrou e vestiu-se com os trajes reais. Cristão sorriu. "Acho que sei o significado disto. Deixe-me sair deste lugar." "Não, continue", disse a intérprete, "pois preciso mostrar-lhe um pouco mais. Depois pode continuar a jornada." Então conduziu-o novamente pela mão até um quarto escuro onde havia um homem sentado numa jaula de ferro. Ao olhá-lo, o homem parecia muito triste. Ele estava sentado com o olhar dirigido ao chão, mãos cruzadas, e suspirava, como se o coração estivesse sendo dilacerado. Cristão perguntou: "O que significa isso?" Intérprete o aconselhou a conversar com o homem. Cristão: "Quem é você?" Homem: "Eu sou o que não fui." Cristão: "O que você foi?" Homem: "Antigamente declarava-me ser um cristão, tanto aos meus olhos como na visão das pessoas. Eu pensava ser escolhido para a cidade celestial e meu coração se enchia de alegria ao pensar no meu lar futuro." Cristão: "E agora, quem é você?" Homem: "Agora sou um homem desesperado e em silêncio dentro desta jaula. Não consigo sair. Simplesmente não consigo." Cristão: "Mas como você chegou a esta condição?" Homem: "Parei de estar alerta e de ser sóbrio. Permiti que os desejos me controlassem. Pequei contra a luz da palavra e bondade de Deus. Decepcionei o espírito e ele se foi. Tentei o inimigo e ele se aproximou. Provoquei a ira divina e Deus me abandonou. Meu coração está tão endurecido que não consigo me arrepender." Cristão perguntou à intérprete: "Não existe esperança para este homem?" "Pergunte a ele", respondeu o intérprete. "Não", disse Cristão. "Por favor, pergunte-lhe o Senhor mesmo." Intérprete: "Será que não há esperança de modo que deve ser mantido na jaula de ferro do desespero?" Homem: "Não, nenhuma." Intérprete: "Por quê? O filho da bênção está cheio de compaixão." Homem: "Eu o crucifiquei novamente. O desprezei. Desprezei sua justiça. Não considerei o seu sangue como santo. Eu peco a despeito do Espírito da graça. Consequentemente, desliguei-me de todas as promessas e não me resta nada, a não ser temer o temível julgamento, ardor profundo que me consumirá como um adversário." Intérprete: "Por que você colocou-se nessa condição?" Homem: "Para poder desfrutar da luxúria, dos prazeres e das recompensas deste mundo. Mas agora essas coisas me corroem por dentro como um verme em chamas." Intérprete: "Mas você não pode se arrepender e abandonar estas coisas?" Homem: "Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me dá incentivo para crer ao contrário. Sim,
Ele me trancou nesta jaula. Nenhum exército de homens pode me tirar deste lugar. Oh, eternidade, eternidade, como lidarei com essa extrema infelicidade que devo encontrar na eternidade? Intérprete. Lembre-se da miséria deste homem, que ela seja uma advertência a você. Cristão. Bem, isso é amedrontador. Deus me ajude a manter o foco e a sobriedade e que eu o busque em oração para evitar chegar à condição deste homem. Senhor, não chegou o momento de seguir meu caminho? Intérprete. Espere. Preciso lhe mostrar mais uma coisa, depois poderá seguir sua jornada. Intérprete então levou o cristão pela mão novamente até um aposento onde alguém levantava-se da cama. Enquanto se vestia, movia-se de um lado para o outro e tremia. Cristão perguntou: por que esse homem treme tanto? Intérprete pediu ao homem que explicasse o motivo. Ele falou: esta noite, enquanto dormia, sonhei que o céu se escurecia, trovões e raios riscavam o céu de maneira tão amedrontadora que entrei em agonia. Olhei para cima e vi que as nuvens passavam e se chocavam num ritmo incomum. Ouvi um grande som de uma trombeta e vi um homem sentado na nuvem, acompanhado de muitos seres celestiais. Todos estavam iluminados e o céu queimava como fogo. Então, ouvi uma voz que dizia: levantem-se, ó mortos, chegou o momento do juízo. E nesse momento, as rochas se despedaçaram, as tumbas se abriram e os mortos ressuscitaram. Alguns estavam muito felizes e olhavam para cima, outros tentavam se esconder nas montanhas. Então vi o homem, sentado sobre a nuvem, com o livro aberto, ordenando ao mundo que se aproximasse. No entanto, devido à grande chama, havia uma distância confortável entre ele e os outros, como a distância do juiz e os prisioneiros no tribunal. Ouvi uma voz, que também proclamava para que se reunisse ao homem sentado na nuvem: reúnam o joio e o restolho, separe e lance no lago de fogo ardente. E com isso o poço do abismo foi aberto e lá estava eu. Veio muita fumaça e brasas de fogo, com barulhos horríveis. Ele também disse às mesmas pessoas: reúna o trigo no celeiro. Eu vi muitas pessoas serem levadas até as nuvens, mas eu fiquei para trás. Tentei esconder-me, mas não pude, pois o homem sentado tinha seus olhos fixos em mim. Meus pecados vieram à mente. Minha consciência acusou-me de todas as maneiras. Depois disso, acordei do meu sono. Cristão. Mas o que fez você sentir tanto medo nessa visão? Homem. Ora, eu pensei que o dia do juízo havia chegado e que não estava preparado. Mas o que mais me assustou foi que os anjos reuniram várias pessoas e me deixaram para trás, e também o abismo do inferno se abriu exatamente onde eu estava. Minha consciência também me afligiu e pensei que o juiz me olhava com indignação. Intérprete. Cristão, você já pensou em todas essas coisas? Cristão. Sim. Em alguns momentos sinto esperança e em outros sinto medo. Intérprete. Bem, guarde essas coisas em mente, para que prossiga corajoso pelo caminho que deve trilhar. Cristão começou a se preparar para a jornada e intérprete lhe desejou: que o Consolador esteja sempre com você, bom cristão, guiando-o no caminho que conduz à cidade. Cristão seguiu seu caminho, dizendo: aqui encontrei coisas raras e rentáveis, prazerosas e terríveis, coisas que nos fazem estáveis. Delas hoje comecei a me apossar. Então, deixe-me entendê-las e nelas meditar, porque me trouxeram até aqui. E assim, eternamente sou grato a você, bom intérprete.
pelo que me ensinou.